Alice in Borderland com certeza foi uma série até aqui muito boa, com diversos jogos perigosos que fizeram com que a gente ficasse atento a cada passo que os protagonistas davam. Com o fim da segunda temporada, algumas perguntas surgiram. Será que a série vai ter uma terceira temporada? E se tiver, quando vai chegar? Ou que caminho ela vai seguir? Vem comigo que eu vou te explicar tudo isso em detalhes. Lembrando que com certeza vai ter spoiler da segunda temporada. Já da terceira, obviamente, serão só teorias. Antes eu peço para você se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo, pois aqui de domingo a sexta-feira tem notícias e análises sobre as melhores séries e animes. Bom, motivos que fariam a Netflix renovar a série para uma terceira temporada não faltam. Para começar, se uma série faz grande sucesso, a chance de renovação é alta. E o que podemos dizer é que desde quando a segunda temporada estreou, ainda não saiu do top 10 da plataforma. E além disso, é a maior produção japonesa da Netflix. Outra coisa é que muitas séries já lançam a sua segunda ou terceira temporada, já reconhecendo que seria o final. Mas esse não foi o caso de Alice in Borderland. Uma coisa que pode ajudar muito ainda é que a terceira temporada pode ir para muitos lados possíveis. O que não faltam são prováveis histórias a partir de onde paramos. Eu vou citar algumas coisas que eu pensei que poderiam acontecer em uma nova temporada. Lembrando que absolutamente nada disso é oficial, são apenas teorias. A primeira coisa é a mais óbvia, de que aquilo não é a realidade coisa nenhuma, e que é só mais um jogo, nesse caso do misterioso Coringa que foi mostrado no finalzinho. Ou seja, aquilo realmente pode ser uma continuação do lugar ali chamado Borderland, que seria a fronteira entre a vida e a morte, como também poderia ser uma realidade virtual, assim como a Mira brincou em um certo momento. Se for isso mesmo, provavelmente nem a Mira sabia dessas coisas a mais. Talvez ela realmente achasse que aquilo era um lugar onde as pessoas passariam pela experiência de quase morte, mas na verdade tinha muito mais coisas além daquilo. Poderíamos esperar que o possível jogo do Coringa seja apenas mais uma parte de um universo muito maior e mais complexo. Talvez descobriríamos que Borderland é apenas uma das muitas realidades virtuais criadas pelo Coringa, ou que ele tem o poder de manipular a realidade de alguma forma. Isso poderia levar a revelações surpreendentes sobre a verdadeira natureza do mundo em que os personagens estão presos, e sobre as pessoas por trás dessa realidade. Além disso, é possível que a continuação explore uma possível relação entre os personagens e o Coringa. Tipo assim, será que eles são meros jogadores em seu jogo ou há algo mais profundo acontecendo? Será que o Coringa escolheu eles por algum motivo específico ou eles são apenas mais um grupo aleatório de pessoas jogadas em sua realidade virtual? Também seria interessante ver como os personagens lidariam com uma revelação dessas. Outra teoria que eu pensei é que eles ou somente algum desses personagens principais pode acabar de novo naquele lugar, por uma nova experiência de quase morte. Dessa forma, os novos vilões, digamos assim, seriam aqueles que escolheram ficar em Borderland no final da segunda temporada. Mas é importante lembrar que essa teoria também pode levar a uma repetição da história e personagens, o que na minha opinião ia ser bem chato. Por isso seria importante que essa possível continuidade trouxesse novos elementos e personagens para a história, para manter o nosso interesse. Mas mesmo assim é uma ideia que não me agrada. Se for para continuar com mais do mesmo, nem continua para mim. Supondo que aquela seja mesmo a realidade, os personagens poderiam se lembrar de alguns flashes ou terem alguns sonhos do que viveram lá, mas coisas não tão claras, para dessa forma eles irem atrás de outros que sofreram esse mesmo acidente e tentar entender o que aconteceu, e assim irem em busca da verdade sobre o que era aquilo realmente, isso ali na realidade mesmo. Eles poderiam até mesmo descobrir que não estão sozinhos nisso, e que outras pessoas que passaram por experiência de quase morte diferente do acidente deles também foram parar em um lugar parecido. Ou seja, eles poderiam descobrir que naquele mundo também existem outras cidades daquela mesma forma, ou até em cada cidade em que acontece uma experiência de quase morte, a pessoa seja transportada para uma muito parecida com a sua. Por exemplo, no caso ali, eles são de Tóquio, então eles foram transportados para uma cidade de Tóquio em outro mundo. Agora vamos supor que ao invés de Tóquio, esse meteoro tivesse caído em São Paulo, ou até mesmo que tivesse tido qualquer outro acidente diferente. Então as pessoas dali seriam transportadas para uma cidade de São Paulo em outro mundo, entendeu? Ou seja, nesse caso em que eles achassem outras pessoas, eles poderiam tentar descobrir a origem por trás de Borderland. Tipo, como foi criado, quem criou e qual era o objetivo do criador. Uma quarta hipótese seria mostrar como os reis, rainhas e valetes daquele jogo foram parar lá, e como eles venceram os chefões anteriores. Mas eu confesso que eu não ia gostar disso também, pois seria, como eu já disse, mais do mesmo.
Uma quinta hipótese pode ser a de que eles tentem desenvolver um romance entre o Arisu com a Usagi, mas eu também não gosto muito dessa, porque imagina só, a série até agora girou em torno de ação e ficção científica. Aí se do nada eles mudassem pra um romance, perderia totalmente a essência. Agora, se fossem desenvolver o relacionamento deles em cima de uma das outras teorias, aí sim seria bom, porque assim o romance deles seria um complemento pra série e não o seu foco principal. Bom, as teorias que eu achei mais interessante para a continuação da série, sem dúvida alguma, foram a primeira e a terceira, porque de qualquer forma, sendo alguma dessas duas, a série continuaria a ter aquela emoção e ar de mistério. No primeiro caso, tudo poderia acontecer, pois o jogo ali ainda não teria acabado, então poderia ser ainda uma fronteira entre a vida e a morte, como também poderia ser uma realidade virtual mesmo, ou uma coisa da cabeça do Arisu, ou então uma coisa de alienígenas, como a Mira tinha falado quando estava mentindo. E como eu disse, ela poderia achar que estava mentindo, mas poderia ser verdade alguma dessas coisas, mesmo que ela nem soubesse. Se a continuação fosse com a primeira, todo o mistério continuaria e tudo ainda seria possível. Agora, se fosse a terceira teoria, o mundo deles seria explorado com o mesmo tom de mistério, já que eles não se lembrariam direito do que aconteceu, então teriam que se juntar para descobrir realmente o que se passou no outro mundo, e descobrir as respostas de como aquilo ali surgiu e se tem outras cidades como aquela. Enfim, seja para qual caminho a série seguisse, o importante é que ela continuasse com a sua essência, e fizesse a gente quebrar ainda mais a cabeça, que é o que a gente mais gosta, de pensar sobre o assunto e levantar teorias e outras possibilidades. Tá, Gabriel, e quando chegaria uma possível terceira temporada? Muito provavelmente entre o final de 2023 e 2024. Da primeira para a segunda temporada foram 2 anos, mas a gente não pode esquecer que teve uma situação mundial no meio que atrasou tudo. Então, se for confirmada, a terceira temporada pode chegar em até 2 anos, mas com a esperança de que demore apenas 1. Enfim, agora eu quero saber de você, o que você acha dessas teorias? Tem alguma que te agradou mais? Ou você mesmo tem a sua teoria? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar um vídeo aqui no final do que eu achei desse incrível último episódio da segunda temporada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima!